Você já se automedicou para ansiedade ou insônia? Talvez tenha recorrido a um medicamento famoso, o Rivotril, em busca de alívio rápido. Mas o que poucos sabem é que esse medicamento, quando usado sem a devida orientação médica, pode ser extremamente perigoso. Neste vídeo, vamos revelar o que não te contam sobre o uso indiscriminado do clonazepam e como a automedicação pode prejudicar sua saúde a longo prazo. O Rivotril, popularmente conhecido por seu efeito calmante, é frequentemente usado sem supervisão, e isso é um erro grave. O que pode parecer uma solução rápida para um problema imediato pode, na verdade, causar complicações ainda maiores no futuro. Dependência, efeitos colaterais inesperados e agravamento de sintomas são apenas alguns dos perigos que acompanham o uso desse medicamento sem a orientação adequada. Se você ou alguém que você conhece já recorreu ao Rivotril sem falar com um médico, é essencial que você assista a este vídeo até o final. Vamos mostrar os riscos ocultos da automedicação, explicar por que é vital consultar um especialista antes de iniciar qualquer tratamento psiquiátrico e apresentar alternativas seguras para cuidar da sua saúde mental de forma responsável. Fique conosco e descubra como tomar a decisão correta pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. O uso indiscriminado de medicamentos psiquiátricos, como o Rivotril, tornou-se cada vez mais comum. A automedicação, impulsionada pela facilidade de acesso e pela crença de que se funciona para outros, funcionará para mim, pode parecer uma solução conveniente. No entanto, essa prática esconde perigos sérios que nem sempre são visíveis à primeira vista. Muitas pessoas começam a usar clonazepam por recomendação de amigos ou porque leram sobre seus efeitos na internet, sem considerar os riscos que envolvem o uso sem orientação profissional. O principal problema dessa abordagem é que o Rivotril, como qualquer benzodiazepínico, não foi projetado para ser uma solução de curto prazo para qualquer pessoa que esteja passando por momentos de ansiedade ou dificuldade para dormir. O medicamento age diretamente no sistema nervoso central, reduzindo a atividade cerebral, o que pode ser extremamente eficaz em condições psiquiátricas graves, quando administrado corretamente. Contudo, seu uso sem controle ou indicação médica pode levar a complicações sérias, como o desenvolvimento de dependência química, algo que pode ocorrer de forma imperceptível ao longo do tempo. Além disso, ao se automedicar com Rivotril, as pessoas muitas vezes mascaram os verdadeiros problemas subjacentes. Por exemplo, alguém que está enfrentando crises de ansiedade pode começar a usar o medicamento sem se dar conta de que a ansiedade é um sintoma de algo mais profundo, como estresse crônico ou até um transtorno psiquiátrico que precisa de outro tipo de abordagem. Ao buscar uma solução rápida, elas não estão apenas ignorando o verdadeiro problema, mas também estão aumentando o risco de desenvolver tolerância ao medicamento, o que significa que, com o tempo, precisarão de doses maiores para alcançar o mesmo efeito. Essas práticas são preocupantes e, em muitos casos, o que começa como uma automedicação casual acaba se transformando em um ciclo perigoso de dependência e uso inadequado. Isso sem contar os possíveis efeitos colaterais, que podem incluir sonolência excessiva, dificuldades de concentração e problemas de memória. Para entender melhor esses riscos e como evitá-los, é essencial compreender não só o funcionamento do Rivotril, mas também os danos que o uso incorreto pode causar à saúde mental e física. Agora que entendemos o problema da automedicação com Rivotril, é fundamental compreender como esse medicamento realmente funciona no corpo e por que ele deve ser usado com cautela.
O Rivotril é o nome comercial do clonazepam, um medicamento da classe dos benzodiazepínicos, que atua diretamente no sistema nervoso central. Ele é comumente prescrito para tratar transtornos de ansiedade, crises de pânico e distúrbios do sono, além de ser utilizado no controle de convulsões em alguns casos. O clonazepam age como um depressor do sistema nervoso central, o que significa que ele diminui a atividade cerebral ao aumentar a ação do neurotransmissor GABA, ácido gama-aminobutírico. O GABA é responsável por inibir a excitação excessiva do cérebro, promovendo relaxamento e sedação. Em pacientes com transtornos graves, como ansiedade generalizada ou epilepsia, o uso controlado de clonazepam pode ser extremamente eficaz, pois ajuda a estabilizar essas atividades cerebrais anormais. No entanto, quando usado de forma indiscriminada ou sem supervisão, ele pode desencadear uma série de efeitos adversos. Um dos principais riscos associados ao uso do Rivotril é o desenvolvimento de tolerância. Isso significa que, com o tempo, o corpo se adapta ao medicamento, exigindo doses cada vez maiores para produzir o mesmo efeito calmante. Esse aumento progressivo na dosagem pode levar à dependência física e psicológica, transformando o que deveria ser um tratamento temporário em uma necessidade diária. Quando o paciente tenta interromper o uso do clonazepam, pode enfrentar sintomas de abstinência, como insônia, ansiedade aumentada, irritabilidade e até convulsões em casos mais graves. Outro risco importante a ser considerado é a perda de eficácia com o tempo. Embora o Rivotril seja eficaz inicialmente, o uso prolongado pode resultar em uma diminuição dos seus efeitos, forçando a pessoa a recorrer a outras substâncias ou a continuar aumentando a dose, o que agrava ainda mais o problema da dependência. Além disso, o uso a longo prazo sem orientação médica pode mascarar outras condições subjacentes, como depressão ou transtornos de personalidade, que exigem abordagens terapêuticas diferentes, muitas vezes sem a necessidade de medicamentos benzodiazepínicos. Os efeitos colaterais imediatos também são uma preocupação significativa. Sonolência excessiva, fadiga, tontura e dificuldades de coordenação motora são comuns. E, para quem se automedica, esses sintomas podem impactar gravemente a rotina diária, incluindo atividades que exigem atenção e foco, como dirigir ou trabalhar. Em casos mais extremos, o uso prolongado e sem controle de clonazepam pode afetar a memória e a capacidade cognitiva, prejudicando a qualidade de vida. Portanto, fica claro que o Rivotril não deve ser encarado como uma solução simples ou inofensiva. Sua utilização requer um acompanhamento médico constante para evitar complicações e garantir que o paciente não desenvolva dependência. Quando administrado de forma correta, o clonazepam pode ser uma ferramenta valiosa no tratamento de transtornos mentais graves, mas seu uso inadequado pode transformar esse remédio em um risco real para a saúde.